Amei que vocês vieram. Será que vai até o Alasca esse adesivo? Vamos ver. Tem que ir. Show! Vou deixar o outro pra vocês colarem na placa do Alasca. Tá. Essa entrevista de... O Ale tá tenso como se eu tivesse sabe? muitos seguidores, né? Oh, meu Deus. A gente tá aqui hoje com a Lei e a Duda, que são um casal que, inclusive, foi o casal que nos levou pra estrada, né? Então a gente tem um carinho muito grande por eles. A gente veio aqui nesse evento que foi muito especial. A gente não filmou tanto, porque a gente queria aproveitar cada pedacinho, cada segundo, mas agora eu vou gravar um vídeo deles contando aqui pra vocês um pouquinho da história deles. Quem é o Ale, quem é a Duda, como que eles foram pra estrada, né? E estão aí na estrada até hoje, influenciando tantas pessoas a fazerem o mesmo, né? Desfrutar do mundo e conhecer novas culturas. Então, Que isso? Gente, vou deixar. Ela levou uma linha, ela não está lendo esse texto, gente. Conta pra gente um pouquinho, Ale. A gente... Como que começou? Eu sou a Lê e essa é a Duda, porque as pessoas às vezes... O apelido é unissex dos dois, então às vezes as pessoas confundem, né? E a gente já tem 5 anos e meio, mais ou menos, que a gente vive na estrada. Nós dois éramos advogados, morávamos em São Paulo, mas Duda é capixaba e eu gaúcho, a gente se encontrou pelo trabalho, como muita gente vai para São Paulo. E foi rápido, a gente começou a namorar em 2018 e aí a gente já em 2018 começou com a ideia de e se a gente tirar um tempo para viajar e tal, fazer uma coisa diferente da vida. Nós dois não éramos infelizes no trabalho, né? É legal porque muita gente faz essa mudança porque não tá feliz, e não é o nosso caso, a gente só queria fazer um negócio diferente da vida. Com umas reflexões de que quando a gente chegasse no fim da vida, o que ia acontecer, o que a gente teria vivido. A gente não queria se arrepender de não ter De não feito ter arriscado, né? algo que, enfim, que a gente sempre teve. E aí, essa vontade. daí no YouTube a gente começou a encontrar conteúdos de motorhome, gringos, assim, e a gente pensou, pô, é um formato que pode ser legal. A nossa ideia era fazer uma viagem longa, né? Fazer uma viagem de 6 meses, um ano, pra viver mais o mundo. E aí a gente foi pensar no formato, e foi aí que veio a A ideia gente do encontrou o motorhome. motorhome, né? E aí foi rápido, assim, a gente, em 2019 pediu demissão, e em 2020 a gente começou a vida na estrada. Mas a ideia foi viver disso já, ou tentar já criar alguma coisa, ou Boa. não? A gente, eu já, mesmo advogado, eu tinha um blog de viagem, desde 2005 eu já tinha blog. Aí em 2013 veio o Get Outside, que eu tinha um blog que era mais pessoal, mais relatos de viagem. E em 2013 veio o Get Outside, né? E aí eu sempre viajei de férias e compartilhava as histórias, né? Eu gostava muito de fotografia, sempre gostei. Então era um hobby que eu estudava e levava a sério, assim, a parte de monetizar e tudo mais, mas longe de ser suficiente para que a gente pudesse se manter na estrada. Então quando a gente foi pra estrada, a gente falou, vamos tentar, vamos viver uma viagem irada, vamos até o Alasca em 1 ano, e vamos tentar nesse 1 ano ver se a gente gosta e se dá certo viver, né, de criação de conteúdo. Então A gente desde o também não início... sabia se a gente ia gostar de viajar. Porque se a gente não gostasse de viajar, também não fazia sentido viver de conteúdo, né? Só faria sentido viver de conteúdo E se a gente viajar faz- dessa forma, né? Sim, Era tudo um teste no E início. aquela história de você tornar a sua paixão o seu trabalho, que você pode arruinar a sua paixão. Então, Vocês nunca tinham viajado de motorhome antes? não. A gente fez uma viagens viagem testes, né? Sim, a gente sempre fala pra quem tem vontade de viajar de motorhome, Aham. fazer uma experiência de alugar pra ver, porque pode ser que você ame, pode ser que você odeie. E A aí gente não fez uma... isso. Não fizeram, não, vocês são muito corajosos, porque vocês já pegaram Muito. e foram, não fizeram isso, como foram construir o próprio motorhome, Sim, né? doideira, né? Mas a gente fez uma viagem teste com barraca de teto na Namíbia, a gente alugou um carro com barraca de teto, e foi muito legal, só que a gente... Qualquer coisinha na barraca, qualquer ventinho que batia, a gente já ficava, meu Deus, tem alguém aqui. Então a gente viu que pra gente a longo prazo era algo que não ia funcionar. E depois a gente alugou um motorhome bem pequenininho em Torres del Paine, 4, 5 dias, e foi o suficiente pra gente falar, nossa, é isso que a gente É quer. isso aqui. E a ideia da viagem da África surgiu dessa viagem de barraca? Que vocês gostaram e queriam desfrutar um pouquinho mais daqueles lugares que vocês tinham Acho que visto? a gente, quando terminou o projeto do Alasca, a gente sempre gosta de ter algum projeto em mente, né? Qual vai ser o próximo desafio. E aí as opções, assim, surgia muito das pessoas falando, vamos pra Europa, a gente quer ver vocês na Europa. Mas a gente pensou, o que a gente gostaria de viver antes de ter filho? Qual a aventura? E a Europa é muito fácil de viajar, Fazer você com tem todas as filho também estruturas, depois, talvez né? fazer com filho vai ser mais fácil do que Sim. fazer a África. Então a gente pensou, a África é um continente que a gente já viajou, porque a gente fez Namíbia, Botsuana, Zimbábue e África do Sul dirigindo. E foi Mas claro, muito foi uma tranquilo. coisa rápida de férias. Não, né? Bem diferente era do que- férias.
Mas deu pra sentir que não é o que as pessoas geralmente falam, né? De uma maneira preconceituosa. É um país que é um continente que tem muitos países turísticos, então a gente encontrou estrutura de camping melhor do que a gente encontrou aqui na Argentina, por exemplo. Sim. Então a gente pensou, cara, é algo que a gente gostaria de viver antes de ter filho, viajar de motorhome pela África. E é diferente também, né? O estímulo. Porque, querendo ou não, a Europa é algo mais... É lindo, tem a cultura, mas eu Mas é acho mais que comum, né? é mais comum. E é fácil de fazer também de avião depois, se você quiser fazer um mochilão. Sim. Agora a África já é Sim. bem mais Fora da legal nossa você zona ir de com o seu conforto. carro e poder fazer um safari, sei lá, de Sim. motorhome. Sem Deve ser dúvida. uma experiência muito incrível. E vocês estão ansiosos pra levar a casinha Nossa! agora? Pra quem não acompanhou... Eu tô tipo ansiosa assim, por vocês. Quando a gente teve... A gente chegou no Brasil de volta do projeto do Alasca em agosto de 2024, com a promessa de que em novembro do mesmo ano a gente estaria com o motorhome pronto. E aí veio novembro, o motorhome não ficou pronto porque a fábrica que estava construindo teve problemas, a gente teve que encontrar uma nova fábrica que assumiu o projeto, e no meio disso eu descobri o câncer que eu tive. Então foi um fim de ano, tipo assim, a cabeça tava Turbilhão, né? de ter a África, enfim, esquece, né, mudou tudo. Então passou a doença, o motorhome tá pronto. Então a ansiedade, que era algo que a gente ia começar a viver em janeiro, e a gente já tá em julho, E a o sonho não ansiedade só morreu, cresceu. né? Pensando nisso, de ver tanta Nada, coisa só aí. aumentou. Só deixou mais especial Ah, também não. essa... Sem dúvida. Vai ser uma vitória, assim, chegar lá e depois ainda poder compartilhar tudo isso. Ai, bora, não chora Tá não. aqui com vocês. Tá aqui com vocês, a gente fala que tá aqui com as Inclusive, eu queria agradecer muito Ai, essa viagem, imagina. porque é muito legal você conhecer as pessoas Gente, por trás, né? Sim. E vocês são muito mais incríveis, assim, E de tem uma perto. galera muito legal. Eu acho assim, quando essa viagem chegou, a gente ainda não tava acreditando. Sabe aquela coisa? Tipo, Qual a viagem essa aqui? essa daqui, eu só acreditei nessa viagem quando a gente pegou o carro e saiu da fábrica e falou, nossa, eu tô vindo. Tá Então, acontecendo. tipo, isso já é a materialização de uma nova fase, sabe, pra gente. E tá compartilhando essa nova fase com, gente, o grupo, assim, tô saindo um pouco do tema, né? Mas o grupo só teve gente legal, a gente viveu muitas experiências Não, e a muito ideia legais, era assim. essa, assim, quando a gente, tem muito tempo sem o conteúdo que a gente prometeu pras pessoas, que era viajar pra África, né? E, obviamente, não dava, porque o motorhome não tava pronto, eu tava enfrentando algo muito mais sério do que isso. Então, quando assim, bom, vou passar por essa, vou fazer cirurgia, o motorhome vai ficar pronto, e eu queria fazer uma viagem com amigos, assim, né? Então, é meio que, as coisas estão finalmente voltando a ir pro caminho que a gente planejou, né? De ter uma viagem teste que fosse tranquila, assim, não é uma viagem, a gente não cobrou nada, não era, assim, não é uma agência, a gente não espera, a gente falou para as pessoas, não esperem que, tipo assim, vai ter serviços, não, é compartilhar as experiências que a gente vivia, a gente queria viver isso com outras pessoas, então, agora o próximo passo é a África, né? Vai ser ainda mais incrível, né? Vocês acham que a estrada mudou alguma coisa em vocês? Viver na estrada? Nossa. Muito Tudo boa. bem, teve a questão de Sim. carreira, que mudou Sim, da água pro vinho, sim. mas como pessoa, assim, algo dentro de Sim, vocês, muito reflexões boa. que vocês fizeram. Muito boa. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, eu sempre quis empreender. E por anos eu buscava em outros lugares. Tipo, você tava no escritório, tinha um blog de viagens, que era uma paixão, e que me dava um pouquinho de dinheiro. E eu abri outra empresa com um amigo, não deu certo. Eu busquei, quando na verdade o que eu queria empreender já estava ali, eu já fazia isso. Então é uma realização muito grande, assim, isso mudou muito, a gente saiu da carreira de empregados para empreender. Eu acho que, assim, no aspecto mais emocional, eu passei a ser muito mais... ter uma visão mais social das coisas, eu acho, né? Pelas vivências que você vai tendo quando você sai... A gente já saía muito da nossa bolha, mas foi algo para 2 advogados viver o que a gente viveu nos últimos anos. Eu acho que Foi viajar muito fora te da torna bolha. mais tolerante, assim, É. com coisas que Com as talvez não são a diferenças. sua Com as realidade. diferenças. E aí você, no seu universo, acha que, nossa, tipo, as coisas têm que ser assim, tem que ser assado, e você sai daquilo e você vê tanta coisa diferente, tanta gente que vive diferente do que você vive, que tem, enfim, outros hábitos, outras experiências, outras culturas. E aí eu acho que faz você sair daquilo e falar, nossa, existem outras formas de viver o mundo, de levar a vida Você passa que a ser mais tolerante, eu acho. não necessariamente são aquilo que você sempre... Não é todo mundo que viaja porque a gente já encontrou pessoas que não tiveram essa mesma sensação, né? sim. Mas eu acho que quando você faz um estilo de viagem que você se abre para conhecer coisas sem o preconceito, tipo, não é assim porque você vai criar diferente,
né, para mim foi uma grande mudança. Desde sempre, assim, de me tornar uma pessoa mais tolerante e ter um aspecto mais social, assim, de ter uma visão diferente, né, Sim. da nossa realidade de advogados em São Paulo. E a doença agora, né, eu me questionei muito, assim, não religiosamente, mas por que aconteceu comigo, né? Quais foram os hábitos da minha vida que fizeram eu ter um câncer? O meu pai teve o mesmo câncer que eu, praticamente na mesma idade. Eu fiz um teste e não é hereditário, não é genético, então foram hábitos da minha vida. Quais hábitos, né? E aí, pode ser alimentação, mas pode ser o estresse, pode ser a forma que a gente leva a vida, né? E eu acho que isso fez eu me tornar um pouco, cara, mais leve, assim, de entender, tipo, será que foram anos de estresse, de focar muito no trabalho que me deram, sei lá, você questiona essas coisas. E eu acho que desde a doença, assim, eu tenho encarado as coisas de uma maneira muito mais leve, assim. Até entre nós, né? A gente pré-doença, assim, pré-cirurgia, brigou muito por caminhos que eu queria dar para o tratamento. A Duda achava que eu tinha que fazer de outra forma. Mas depois que passou, acho que a gente até tem se dado muito melhor, assim, né? Por entender que foi um negócio Respeitar o espaço do outro. E sobre a questão do câncer, né? Você tirou algum insight, assim, depois que você venceu ele? E alguma coisa que você vivia antes dele e agora você pensa completamente diferente? Puxa, eu acho que sim. E muito mais, não relacionado a hábitos de vida. Então, não relacionado à alimentação, não relacionado a exercício físico, nada disso. Mas mais relacionado, talvez, aos relacionamentos pessoais. De novo, eu não sei o que me causou, porque era mais fácil se fosse hereditário, porque meu pai teve o mesmo, mas não foi. Então, o que foi? Será que foi a minha alimentação quando eu era... Porque eu como muito bem, a gente tem uma rotina de exercício físico, tá super saudável. Então, provavelmente não foi nada dos meus hábitos atuais, é alguma coisa do meu passado, né? Será que é a alimentação que eu tinha? Ou será que a forma como eu lidei com coisas que foram aparecendo na nossa vida, até pós-viagem, que me deixaram, né, com algum sentimento negativo que foi gerando isso no meu corpo? Então, eu acho que isso, assim, eu não é que eu pedi desculpa para pessoas que eu não tinha um bom relacionamento, mas eu estendi a mão para, tipo assim, me relacionar melhor com as pessoas, deixar as coisas mais leves no aspecto pessoal da minha vida. Não sei se foi isso que causou, mas quando eu estava no hospital, foi uma das reflexões que eu fiz do que eu poderia melhorar na minha vida, e essa foi uma delas, talvez a principal. Saber perdoar. E depois que você tem uma doença, alguma coisa de saúde, você percebe que você não tem problemas, né? Que todos os problemas, eles se resolvem com o tempo. E se você tem saúde, você corre atrás, você dá um jeito. Sim, E eu acho que as experiências, as conexões que você tem, tudo que você vive é tão mais incrível, tão mais intenso de tipo, cara, eu tô aqui, eu tô vivo, eu tenho saúde, eu posso estar vivendo isso tudo que eu tô vivendo. E é uma doença muito traiçoeira, porque quando você recebe o diagnóstico, você não sabe o que vai acontecer, né? Porque tipo, você só recebeu o diagnóstico que você tem. Né? Tipo, eu vou morrer daqui a 2 meses, ou eu vou fazer uma cirurgia, nunca mais vou ouvir falar sobre isso. Então você não sabe, o primeiro pensamento é, cara, eu vou morrer. Né? Porque é uma doença que é isso, pode fazer isso com você. E então o susto no começo é muito grande. Depois as coisas se encaminham. No meu caso, estão se encaminhando, porque eu não terminei o tratamento, mas de uma maneira positiva. Eu tirei, não tinha metástase e tal, tô fazendo uma quimio que tá me afetando, mas não como muita gente se afeta muito mais, então... Mas você pensa muito, tipo, cara, que... Quando a gente começou a viajar, a gente sempre falava sobre a importância do tempo, que o tempo é a coisa mais valiosa das nossas vidas, né? Porque a gente tem um determinado tempo de vida, né? Que a gente não sabe quanto tempo quanto tempo vai ser, pode ser muito tempo, pode ser pouco tempo. E o tempo você não compra, né? Você não compra mais tempo, você não consegue comprar mais tempo. Então, cabe a cada um, né, fazer as suas escolhas do que vai fazer com o tempo de vida. Quando veio a doença do Alê, aí a gente já ressignificou isso. Porque não adianta você ter tempo se você não tem saúde, né? Pra aproveitar o tempo. Então veio mais uma coisa que fez a gente dar ainda mais valor ao tempo que a gente tem aqui. Que é ter a saúde, né? Gratidão também, né? Por ter saúde, ter condições, liberdade, tantas outras coisas. Muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Sim. Em nome de Jesus. Vamos conhecer um pouquinho a casinha de vocês agora? A casinha nova. Vamos lá, Duda. Bem-vindos, gente. Essa é a nossa terceira casa sobre rodas. As 2 primeiras foram numa van. Aí nessa vez a gente quis fazer algo
um pouco diferente, um pouco maior. Um pouco maior, Então, só pra vocês terem você vê que noção. o pé direito dessa casa é muito alto, porque tem a alcova aqui. Então aqui tem a cabine da casa, que fechando aqui tem um espelho. A Rafa pegou ela em um momento mais organizado pra mostrar pra vocês. Então aqui tem um espelho, aqui faz a divisão da cabine pra casa. Quando a gente tá rodando fica aberto. E aqui em cima da cabine fica a cama, que é onde a gente dorme. Aqui do lado tem um cantinho do café que eu vou mandar pra Rafa um vídeo pra vocês Me verem. manda. A gente colocou uma máquina de expresso pra gente poder acordar e tomar um cafezinho ali. E aqui, bem em cima da porta, tem a televisão. Também é uma TV que chama The Frame, que ela imita uma obra de arte. Quando a gente liga, fica passando os quadrinhos aqui. Aqui tem um cantinho que a gente fez pra botar livros. Depois eu vou mostrar o banheiro pra vocês, mas aqui é a parte principal da casa. Então aqui fica a cozinha, a gente tem uma geladeira de 140 litros, um forno elétrico e um fogão elétrico, indução aqui que a gente cozinha. Muito armário pra guardar as coisas, então tem bastante armário aéreo. Aqui tem um filtro de água também, pro dia a dia. Uma pia super espaçosa, a gente quis fazer uma cuba bem grande. E é bom que aproveita de bancada, né? E dá pra esconder as vasilhas. Dá pra esconder a bagunça, eu nem vou ver pra vocês verem. Aqui a gente também fez outro cantinho do café que a gente esquenta a água, então aqui tem uma... Deixa eu pegar aqui pra vocês, que amanhã já vamos fazer. Então aqui tem a nossa cafeteira elétrica. Ai, e a muito gente linda. deixa um moedor de café. Ai, peraí. Como vocês estão vendo, essa é uma viagem teste, então a gente ainda tá ajustando as coisas, mas provavelmente a nossa ideia é fixar aqui o moedor de café e a cafeteira para esquentar a água. E aqui é a nossa sala. Então aqui a gente tem, aqui atrás tem uma tampa que a gente abre e vira uma varanda. Vou mostrar um vídeo depois que a gente grava quando tava com uma vista muito linda. Então, Parece um quadro, né? Sim, cada Na hora dia que um quadro abre, diferente. sim. A gente tá aproveitando bastante. É uma meia tampa. A ideia é que a gente pudesse aproveitar essa parte aqui de baixo, que é onde ficam as tulhas. Então aqui a gente tá levando patinete elétrico, aqui a parte elétrica também. Então a gente aproveita esse espaço aqui pra guardar bastante coisa. E aí o acesso é por fora, né, do carro na tulha. Aqui é a nossa mesinha, a gente faz refeições. E aqui também se transforma numa cama, então fica uma cama bem espaçosa se a gente for receber visita. Os encostos ali da poltrona juntam aqui e formam uma super cama. E aqui tem um restinho de madeira que a gente encaixa aqui. Ele fica preso aqui por um imã. Então é só a gente encaixar que forma essa camona. E aí vocês devem estar se perguntando, porque é muito alto, né? Como que vocês sobem? Aqui também foi tudo pensado, ó. Aqui a gente abre esse armário. E aí só solta essa travinha. E aí faz uma escadinha pra subir pra essa parte aqui da cama. Que ficou bem alto. Muito lindo. E o banheiro, né? Porque aqui o o banheiro é a parte preferida da Duda nos motorhomes. Mais uma vez, não reparem a bagunça. Mas aqui tem o banheiro também. A Rafa vai mostrar pra vocês, mas a gente tem uma pia retrátil. Então aqui a gente abre e tem a pia. Tem uns nichozinhos aqui também, né? É bom que não cai enquanto tá em movimento. Sim. Tem as prateleiras. E aqui embaixo... Muito legal esse tapete. Vocês mandaram fazer esse tapete? Não, encontramos pronto. você Gente, acredita? é muito a cara de vocês. Aí assim, quando a gente vai tomar banho, a gente coloca aqui fora, né? Aham. E aí usa pra, né, pra não Sim. sair com o pé molhado. E aqui embaixo fica em cima fica o chuveiro, né? Aí tem Um uma luz espelho. branca pra maquiagem. Nossa, um espelho grande no banheiro é vida. Eu Sim. amo. Muito E aí aqui lindo. fica o sanitário também, a gente puxa, ó. Ah, vocês trocaram, né, Duda? Sim, Antes agora vocês a tinham gente aquele tá. porta-poste convencional. Você tá gostando dele? Tô gostando muito. Sério? Eu não achei que eu fosse gostar. Esse sanitário é um sanitário de compostagem. Então a gente usa fibra de coco pro número 2, fica separado o número 2 e o número 1. Então mais pra frente... Deixa eu mostrar pra vocês, Me porque mostra. é curioso. Aqui na frente fica a parte do número 1 e aqui atrás do número 2. Então fica separado o xixi, a gente... Tem um recipiente que a gente descarga. E é mais fácil, né, de Sim, descartar, mais porque é pequenininho, você É pode levar dentro de uma menorzinho. bolsa, Sim. mais discreto, né? É super, assim, tô achando super tranquilo. E o número 2 é mais fácil o descarte, porque como é fibra de coco, ele faz a compostagem. E a é um gente coloca adubo, num né? saco de lixo, pode usar como adubo ou pode descartar Sim. num sanitário comum, numa lixeira comum, então é mais Aham, fácil. muito legal. Sim. Nossa, a casa de vocês tá, assim, muito, muito linda. Ai, Depois eu vou botar de dia também aquelas imagens que a gente fez, Por porque favor. de dia também a iluminação que entra aqui é bizarra, é muito Agora linda. sim, gente, fim de dia, fim de viagem, é sempre assim. A casa tá bagunçada. Que bagunçada, tá vê só, suja. vê a bagunça. Então vocês não reparem, Ah, tá? Fê. Obrigada, Duda. Imagina, vocês são sempre muito bem-vindos. Esse é o último. Quer dizer, a bancada branca e as Branca. paredes meio que... É que fica aconchegante, né? As Sim. paredes assim, né? Fica Fica bom. quente, assim. Fica bem.
the afterglow of this deadly war. I need so much more than just holy water.